Boa noite. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu utilizei o Stoa para disponibilizar provas para os alunos. Aqui eu estou numa tela inicial de disciplina. Tá? Para adicionar uma prova, você usa esse botão, adicionar uma atividade ou recurso. Ele é bem básico, ele vai adicionar praticamente tudo. Né? Você pode pôr em um tópico qualquer ou criar um tópico destinado a uma prova. Vou adicionar aqui atividade ou recurso. Tem muitos tipos de atividade no Stoa. Vale a pena pelo menos clicar em cada uma delas para dar uma lida nas descrições. As possibilidades são muito grandes. Para as provas eu utilizava a função questionário. Clicar em adicionar. Essa parte que surgiu se refere ao nome da prova. A gente pode chamar, por exemplo, aqui prova 3. E a descrição o aluno consegue ver antes de começar a fazer a prova. Tá? Então aqui você não deve colocar questões ainda, não é o local. O Stoa ele traz uma série de abas aqui que a gente consegue abrir para alterar detalhes na prova. São coisas super importantes, por exemplo, que horas o aluno conseguirá começar a acessar a prova. A prova vai terminar em um horário específico ou ele vai ter um tempo específico para fazer ela? Cada uma dessas abas aqui traz uma série de opções, vale a pena dar uma olhada. E é legal lembrar também que o Stoa ele tem sempre esse símbolo de interrogação, que ao clicar nele ele te explica um pouco mais sobre o que se refere àquela categoria. E se você quiser saber mais ainda, você pode clicar em mais ajuda depois de clicar na interrogação. Isso é muito bom para quem está começando a usar, e sempre que eu estive usando e não sabia por onde seguir, isso me ajudou bastante. No caso, como é só um exemplo, eu vou só apertar aqui salvar e voltar ao curso. Vocês vão ver que já apareceu a prova 3, exatamente onde eu quis criar ela. Aqui, ao clicar nela, eu consigo ver a página que tem a prova. Se eu tivesse colocado alguma descrição, estaria aqui. Eu vou editar o questionário, que é a forma com a qual eu consigo adicionar perguntas. Então aqui tem a nota máxima dessa prova, né? 10 costuma ser o comum. Aqui eu posso adicionar questões. Esse botão misturar questões faz com que as questões venham em ordem aleatória. Costuma ser legal deixar ele ativado. Ao adicionar, eu tenho 3 opções aqui. Eu posso adicionar uma nova questão, o que vai me levar a criar uma nova questão. O Stoa tem vários tipos de questões, tá? Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, é uma lista bem grande. Inclusive, várias delas a gente não consegue saber o que significa só pelo nome, né? Por exemplo, stack. Mas, de novo, tem a descriçãozinha delas aqui, que vai ajudar a nos guiar. E eu vou comentar nesse vídeo de 4 tipos de questões, que vão ser a múltipla escolha, dissertação, questão tipo close e as questões de fórmulas. São questões que eu acho que são bastante úteis e têm níveis de complexidade diferentes, mas que são bem justificados pela contribuição delas. Não vou criar nenhum tipo de questão agora, para mostrar para vocês como ficaria uma prova com tudo isso pronto. Também quero comentar que uma nova questão você cria questão nova. Do banco de questões, você usa uma questão que você já criou no Stoa anteriormente. Então imagina que você está dando uma disciplina por períodos consecutivos, você pode reaproveitar uma questão antiga, você pode alterar os detalhes dela, é lógico, mas você pode puxar ela por aqui. E uma questão aleatória, você cria um banco de questões, dos quais uma daquelas questões vai aparecer por aluno. Uma questão aleatória dentro de um tema. Mostrando uma aplicação aqui, por exemplo, vou entrar em coeficiente de financiamento para ver questões. Isso é uma questão aleatória. Os ícones aqui nos deixam ver. Isso é uma prova de nota máxima 10, com cada questão valendo 2 pontos. Vou ver as questões que estão dentro desse banco aqui. Então, cada aluno receberia uma questão sobre o coeficiente de financiamento, sendo ela a questão 1A, 1B ou 1C. Posso clicar em editar e pré-visualizar para mostrar como seria a questão para vocês. O aluno veria a questão dessa forma. Abaixo desse retângulo azul, o aluno não teria essas opções, tá? Isso daqui é só porque eu estou visualizando agora. Então, a questão aqui em cima e as escolhas que ele teria. Vou começar, inclusive, pela questão de múltipla escolha,
porque ela é um dos tipos mais simples para mostrar para vocês. Isso é um exemplo clássico, a questão de múltipla escolha ela é bem conhecida, traz várias opções, uma delas é a correta. Como que eu posso adicionar uma questão dessa no Stoa? Você pode ir lá em criar questão ou entrar em um banco de questões e selecionar criar uma nova questão. Para todos os tipos de questão, essa é a forma de criar elas. No caso, eu vou selecionar a múltipla escolha, adicionar. Posso pôr aqui o nome da questão. O nome da questão não aparece para o estudante, é só uma referência para o docente. Então, eu vou pôr aqui um D, já tenho a A, B e a C. Colocaria aqui o texto da questão, qual é... O feedback geral seria um retorno que vai para todos os alunos. O Stoa trabalha com vários tipos de feedback, então você pode programar um feedback para o aluno que acertou. Se você acertou, você recebe essa mensagem. Se você errou a questão, você recebe essa. Pode ser, de repente, uma explicação do que seria a resposta correta. Para as provas, é interessante deixar o feedback adiado, porque senão o primeiro aluno que termina a prova já recebe todo o feedback. Essa opção de feedback adiado você consegue lá quando você cria um questionário. Se você não configurou algo adequadamente quando você criou o questionário, você pode sempre selecionar editar. Tá? Então, aqui na página inicial, vou fazer uma interrupção rápida só para mostrar isso. Posso vir aqui em editar. E aí eu coloco editar configurações e eu coloco as configurações que me convém. Então, fiz aqui a pergunta, qual é? Tenho a aba de respostas, onde eu coloco as opções. 1,2%, por exemplo, 0,3%, 2%. Uma coisa importante, cada opção tem uma nota associada. A nota por padrão é nenhum, ou seja, 0. Você é obrigado a colocar uma resposta como certa, senão a questão não daria nota para o estudante. Então, por exemplo, a resposta 1,2% é a resposta certa, 100% da nota. Caso o professor queira, ele pode colocar uma nota associada a outras questões. Por exemplo, 1,3 é muito perto de 1,2. O aluno vai receber 50% da nota. E quanto seria 100% da nota? Vai ser baseado na pontuação da questão, que já foi mostrado. Vou deixar desse jeito, apenas para a gente visualizar a questão. A ordem das alternativas ela vai se misturar. Cada pessoa vai receber as alternativas em uma ordem diferente. Às vezes 1,2% vai ser A, outras vezes vai ser a B. Eu recomendo deixar essa funcionalidade ativada. Apertando salvar alterações e continuar editando, eu salvo o meu progresso até aqui e vou conseguir pré-visualizar essa questão. Então, um aluno veria essa questão dessa forma, está carregando ainda. Qual é? Estaria o texto aqui, escolha uma. A alternativa correta era 1,2. Agora a gente vai para as questões do tipo dissertação. Essa prova aqui ela foi o tipo de questão usado. Dá para ver aqui no ícone, dissertação. Vou clicar na questão para mostrar para vocês. Repare que a prova valia 10 e a questão vale 10, ou seja, era a única questão da prova. Isso daqui, a ideia foi fazer como se fosse uma prova impressa, daquelas que o aluno recebe a folha e resolve em outra folha e entrega ao professor, só que pelo Stoa. Então aqui a gente tem algumas instruções, pede também para o aluno colocar nome, número USP e rubrica no arquivo mandar. E aqui a gente tem as questões de 1 a 5, todas no mesmo texto. O aluno, o que ele iria fazer nessa questão do tipo dissertação? Escrever todas as respostas dele em uma folha e enviar. No caso, ele teria que tirar foto da folha, né? Para isso, o formato de resposta poderia ser ele escrevendo o texto pelo próprio Stoa, mas como a gente queria que ele escrevesse à mão, a gente colocou nenhum texto online e pediu para o aluno enviar anexo, né? No caso, a gente deixou anexos ilimitados, mas você pode limitar. Exigimos um anexo, pelo menos. Restringimos os tipos de arquivos aceitos, então aqui a gente deixou basicamente arquivo de texto e imagens. Essa foi a forma que a gente executou uma prova escrita à mão. É interessante comentar que provavelmente vários desses recursos eu não estou usando da maneira ótima, aquela que seria
entendida pelos desenvolvedores, mas elas cumpriram muito bem o propósito das avaliações. Vamos então agora para a questão tipo close. A questão tipo close, ela consegue embutir múltiplas questões dentro de uma só. Porém, a gente entra num nível de complexidade maior. Mas eu acho que ele é compensado pelas funcionalidades novas. Então, as questões de análise de investimento, eu me valio das funcionalidades de close. Repara aqui no ícone, respostas embutidas, close. Vou editar essa questão para não ter que criar uma nova. Ela funciona como uma forma de programação dentro do Stoa. Tenho aqui, então, os projetos de investimento. Essa tabela, se não me engano, eu consegui colar do Word, inclusive, não tive que criar por aqui. A diferença está aqui. Reparem que essa linha de texto, ao leitor pode não fazer muito sentido, mas como que o aluno vê essa questão? Ele vê essa questão da seguinte forma. Tire do projeto A várias opções, então isso daqui é uma questão de múltipla escolha. Isso é outra questão de múltipla escolha. Outra, e aqui mais múltipla escolha. Então a gente tem várias questões dentro de uma só, todas com o mesmo enunciado. É por isso que o close é interessante. As possibilidades que eu tenho aumentam muito. E como que eu executo isso? Primeiramente, é legal dar uma olhada em como funciona, né? Então, editando uma pergunta embutida close, clicando na interrogação e mais ajuda, ele te envia para um site. Eu recomendo bastante você ler as instruções daqui, porque não é algo trivial. E essas instruções, particularmente, estão muito bem explicadas, com vários exemplos aqui de como você pode realizar tudo. De maneira rápida, você coloca entre chaves a sua expressão que vai virar uma questão. Primeiro você coloca quantos pontos ela vale, né? Qual o peso. Então essa daqui tem peso 1. É uma questão do tipo múltipla escolha, multiple choice, com as alternativas dispostas na vertical, por isso SV. Se não tivesse, seria aquela caixinha de seleção. O S, ele vai aleatorizar a ordem das alternativas, então o 15,7 às vezes vai vir em primeiro, às vezes em segundo, todas nessa ordem. 15,7% ao ano, que inclusive já é a primeira alternativa. Esse tio aqui, ele separa as alternativas, então ele está indicando, olha, agora vai para a segunda alternativa. Inclusive eu pulei, mas esses dois pontos aqui separam as partes das questões. Então, peso 1, múltipla escolha na vertical com a ordem aleatória. Esses dois pontos aqui, próxima parte, as alternativas. Alternativa 15,7, 18,1... Aqui eu tenho outro tio e esse igual sinaliza que é a alternativa correta. Então a resposta certa seria 15,9. Tá? E mais as outras duas alternativas depois aqui. Fecho as chaves, ou seja, acabou essa questão. Todas as outras questões estão nesse mesmo modelo, exceto a última aqui, que é aquela que estava um pouco diferente, com uma caixa para você selecionar a resposta certa, que ela valia 4 pontos, mais que as demais, uma questão de múltipla escolha também, porém na caixinha de seleção, por isso que eu não coloquei aquele V, para ela ficar diferente mesmo. E as alternativas aqui não eram números, eram como se fossem categorias. Então qual projeto deveria ser aceito? Né? O projeto B ou o projeto A, que no caso era a resposta certa, ou nenhum projeto. O interessante dela é que você consegue deixar ela fazendo parte do texto. Né? Então aqui o projeto B deve ser aceito. Por isso que, após fechar as chaves, eu coloquei a parte do texto deve ser aceito. Essas são as questões do tipo close. Dá para fazer muito mais do que isso com close, tá? Isso é só uma demonstração. O último tipo de questão é mais complexo ainda, mas ele pode te poupar de um trabalho muito grande. Esse tipo de questão eu descobri muito tardiamente, então não consegui me valer dele nas provas. Vou editar essa questão. Porque essa questão é mais complexa, o nível de programação dela sobe um pouquinho mais, são mais coisas para aprender. Porém, a capacidade da questão do tipo fórmula é você não ter que fazer várias versões de cada questão. Então, aquela história de fazer um banco de questões para você ter versões diferentes de uma mesma pergunta torna-se obsoleto para você. No caso dessa questão, o que já nos atrai a atenção?
categoria variáveis, isso não existia antes. Nessa questão você consegue nomear variáveis, criar variáveis que vão receber um determinado valor aleatório, por isso são as variáveis aleatórias. Para cada estudante vai ser um valor. Então, por exemplo, essa variável que eu chamei de D, ela vai assumir um valor entre 1 e 4. O 2 pontos aqui simboliza um valor entre 1 e 4. Entre as chaves, né, a sintaxe aqui é o nome da variável, é igual, ou seja, está recebendo o valor, as chaves vai dar um intervalo, e esse vai iniciar o conjunto, na verdade, e o conjunto vai de 1 até 4. Fechei as chaves. Ponto e vírgula para a próxima variável, que é a variável C, vai de 0 a 9. Tá? E a próxima variável é uma variável chamada tempo, que pode ser igual a 3, 6 ou 12. Não é de 3 a 6 e de 6 a 12. São esses números apenas. A vírgula está separando os valores que a variável pode assumir. As variáveis globais são variáveis que vão trabalhar com os valores das variáveis aleatórias dentro delas. Então, nessa questão, eu queria ter uma taxa de inflação mensal que fosse ali perto de 0,3% ao mês. Até onde os meus conhecimentos de fórmulas vão, eu não consigo pedir um número aleatório que seja menor do que 1 e maior do que 0, né? Então, 0, alguma coisa eu não conseguiria pedir. Então, o que eu fiz foi pegar o valor de D e dividir por 10, mais o valor de C dividido por 100, e essa seria a minha inflação. Como que fica isso na questão? Então, aplicando agora essas coisas que a gente acabou de conversar. Se a taxa média mensal de inflação nos últimos abro chaves tempo, isso daqui o que eu estou fazendo é, olha, a pessoa que for receber a prova vai ver aqui o resultado da variável tempo, que pode ser 3, 6 ou 12. Então, nos últimos, por exemplo, 6 meses, foi de, aqui eu estou chamando a variável inflação, então vai aparecer um valor de inflação para ela, inflação por cento. Foi de, por exemplo, 0,43%, e os salários não foram reajustados, a porcentagem de redução de poder de compra foi de. Logo após aqui vai aparecer para ela responder, vai aparecer um campo para resposta, mostrar como isso fica para o respondente. Vai ficar dessa forma, então olha, seleciono 12 meses aleatoriamente e foi de 0,3%. Isso daqui ele teria que fazer uma conta e responder, né? Aqui eu posso trapacear, preencher com respostas corretas. Reparem que essa resposta tem várias casas decimais. Mas eu consigo atribuir uma tolerância para o aluno. Então, por exemplo, para mim só importa até 3,530, só quero até esse zero aqui. Então eu coloco o restante como uma margem de erro aceitável. Provavelmente tem outras maneiras de assumir o erro. Assim como a close, eu poderia colocar mais de uma pergunta também dentro de uma questão de fórmula. Na parte 1 é onde eu falo o que é a resposta. Então a resposta, o resultado dessa conta aqui, seria esse. Tá? Tem os operadores que você pode usar, todos que eu usei aqui e outros. Para descobrir ele, você clica na interrogação, e vem no primeiro link. Ele vai te trazer para esse site que está falando que está desatualizado, mas é só clicar aqui e depois em moodleformulas.org. Aqui tem toda a documentação atualizada, com os tutoriais. Algumas coisas precisam de login, mas é só apertar aqui login, que tem um login automático de estudante. Você consegue ver a referência principal, eu recomendo a todos que vejam. Os operadores também é algo importante para saber como você vai desenhar essas fórmulas que você pode usar nas variáveis globais e também na resposta. Uma coisa que me chamou a atenção e eu quebrei bastante a cabeça no início é que no Excel e em outras linguagens a gente está acostumado a usar o acento grave como função de exponenciação. Aqui são 2 asteriscos seguidos. Um asterisco, no caso aqui, é multiplicação. 2, exponenciação. Aqui o erro absoluto que eu estou acertando, já havia comentado com vocês, né? Pode também ser um erro relativo. Unidade, caso seja interessante, você pode pôr também. Ele recebe todas as unidades do SI. Temos outras opções aqui também.
mas são coisas mais avançadas e eu mesmo explorei pouco a funcionalidade das fórmulas, mas dá para ver que é algo bastante poderoso. Repara, agora continua com 12 meses. Preencher com resposta correta só para mudar isso daqui, começar de novo. 3 meses, 0,35%. O poder das fórmulas é você não ter que fazer várias versões da mesma questão. O sistema faz isso por você, a correção vai ser automática. Muito interessante, poupa bastante tempo, mas você vai ter que investir um tempo também aprendendo a questão das variáveis e fórmulas, que não é tão difícil. Questão de, eu acho que uma meia hora explorando ali, você pega o início e depois dá para você ir bem além também do que eu mostrei aqui com fórmulas. Eu mesmo só arranhei a superfície das possibilidades disso. Espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, eu recebo a notificação e volto para responder. Até a próxima!